Olá, quero partilhar convosco mais uma palavra. Palavra essa que vamos encontrar no livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16. O livro que o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu, essa carta aos Romanos 1,16, diz o seguinte: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, mais uma vez uma palavra nós queremos partilhar. Eu quero partilhar com vocês essa palavra que soa assim como uma lâmpada, como uma luz para mim, e não queria que ficasse só comigo. Estamos a falar do Evangelho, estamos a falar da transmissão do Evangelho. Paulo refere-se a pessoas, na verdade, que se envergonham. Ele diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Paulo está a dizer que assim como ele não se envergonha, nós também não devemos nos envergonhar. Nós temos que ter orgulho de ser quem somos. Se tu não tens orgulho de ser quem és, então do que você se orgulha? Em que você se orgulha? Tu tens que ter orgulho de ser cristão, tu tens que ter orgulho de falar de Cristo. Tu não podes se envergonhar do Evangelho de Cristo, não podes. Por que se envergonhar? Por que tu se envergonhas do Evangelho de Cristo? Não há necessidade, é loucura envergonhar-se daquilo que nos dá salvação. É tolice envergonhar-se daquilo que nos faz ter a certeza de que no final teremos a vida eterna. Como é que eu vou me envergonhar de alguém que me tirou a vergonha? Como é possível envergonhar-se de quem te tira a vergonha? Cristo nos tirou a vergonha lá na cruz. Cristo fez com que toda aquela coisa de errada, que toda força contrária, tudo aquilo que nos faziam de errado, Cristo nos tirou a vergonha. Por causa de Cristo nós somos especiais. Sem Ele somos absolutamente nada. Nós sem Deus, ou seja, nós com Deus somos alguma coisa. Sem Deus somos absolutamente nada. Então, como é que eu vou me envergonhar das coisas ou de alguém que me tirou a vergonha? Como vou me envergonhar de alguém que por causa dele fui liberto do pecado? Como é que vou me envergonhar de Cristo? Envergonhar-se de Cristo agora é adiar a tua vergonha amanhã, porque amanhã, no dia do juízo final, aí sim poderás ter vergonha de você mesmo, porque Deus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não é o que você faz agora. Se tu agora se envergonhas do Evangelho de Cristo, o Evangelho vai te envergonhar depois. Então não tens que esperar amanhã para ficar envergonhado. Não, é agora que tu tens que abrir os olhos, ter domínio, ter vontade, ter orgulho de falar de Cristo. Tu não podes se envergonhar, é loucura. Porque é este Evangelho que nos dá a salvação. É este Evangelho, e a partir do Evangelho que nós conseguimos aumentar a nossa fé, porque a Bíblia exorta que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então acorda, não pode se envergonhar disso. Há outras coisas para ter vergonha, não é do Evangelho de Cristo. Como ter vergonha? Do que você tem vergonha? Deixa eu te dizer uma coisa, você deve ter vergonha de outras coisas. Porque aquilo que nós devemos ter vergonha não temos, e o que não temos que ter vergonha nós temos. O Evangelho não é para ter vergonha, o Evangelho é para se orgulhar. O Evangelho de Cristo é para se orgulhar e falar com motivação, com toda a tranquilidade, com toda a paz, porque quando tu se envergonhas do Evangelho, tu envergonhas Cristo, e quando tu envergonhas Cristo e não assumes Ele, então Ele também não vai te assumir no final.
Não é assim que devemos fazer. O que é que devemos nos envergonhar? Deixa eu dizer uma coisa. Você tem que se envergonhar de vestir indecentemente. Tu tens que sentir vergonha de mostrar tuas partes íntimas. Tu tens que sentir vergonha de estudar muito e ao mesmo tempo ser analfabeto. Ou seja, tu estudas muito, mas não tens respeito com as pessoas. Tu estudas muito, mas não tens a humildade que tens que ter. Então, no que é que se baseia o teu estudo? No que é que se baseia a tua formação? Há outras coisas para ter vergonha. Você quer ser chamado de cristão, mas você não é humilde. Então, não é do evangelho que tens que sentir vergonha. É das coisas que tu fazes no culto que deves sentir vergonha. É das roupas indecentes que você usa que deves sentir vergonha. É querer ser valorizada quando você não se dá o próprio valor. É disso que deves ter vergonha. Tu deves ter vergonha quando estás próximo das pessoas e tu não tens a capacidade de falar para eles do evangelho. Tu deves ter vergonha quando tu estás diante de pessoas a falarem mal de Cristo, a falarem palavras torpes, a ofenderem os pais, a falarem torta à direita, a serem beberrões e tudo, e tu não consegues ter uma palavra firme, tu não consegues ficar firme no evangelho e falar que olha, isso está errado. É disso que tens que ter vergonha. Tu não tens que ter vergonha do evangelho de Cristo, porque o evangelho é que te salva, o evangelho é que nos cura, o evangelho é que te torna alguém especial, o evangelho te dá brilho. Diz a palavra que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, devemos começar a orgulhar-se do Evangelho. Talvez do mesmo jeito que outras pessoas orgulham-se quando bebem muito, quando fazem festas e outras coisas que são do mundo. Tu também deves se orgulhar, tu não podes continuar a se esconder. Oi, as aulas vão começar, ou tu já estás a estudar, então pensa que é você quem tem que revolucionar o mundo. Pensa que é você quem tem que ser a mudança que queres ver no mundo. Tu não podes exigir mudança quando você não muda. Tu não podes exigir que outras pessoas se orgulhem do evangelho quando tu não se orgulhas. E Deus é omnipresente. Deus sabe exatamente aonde você está, com quem você está e o que você está a falar, como você está a se orgulhar. Então, se não se orgulhas até agora, se não se orgulhaste até agora, aqui vai um recado. Comece a sentir vontade de falar de Deus. Comece a se orgulhar de ser quem você é. Comece a ter prazer em anunciar para todo mundo que você é cristão. Orgulha-se em teres uma igreja. Orgulha-se em ter amigos que falam de Deus. Orgulha-se. E para de fingir. Para de fingir que você não é cristão. Para de fingir que você não fala de Deus. Para de fingir que você não tem palavra de Deus na sua vida. Oi, se a tua fé está baixa, então aumente a fé. E uma das formas de aumentar a fé é ouvir a palavra de Deus. É se dedicar na palavra de Deus. Porque a Bíblia exorta que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, pense nisso. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque senão o Evangelho vai te envergonhar no final. Não tenha vergonha de assumir Cristo, porque senão Cristo também não vai te reconhecer no final. Você é especial, tens alguém especial, orgulhe-se disso. Deus te ama.